Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Os que puderem, por gentileza, fiquem de pé e abra a sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Enquanto os irmãos encontrem, eu agradeço a Deus por esta oportunidade, pastor Juvenil, pastor Valteir, pastor Valtinho, e assim todo o ministério e toda a igreja. Louvado seja o Senhor. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, diz-nos assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel, e a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Obrigado, podem tomar os vossos lugares. Eu quero falar com os irmãos uma meditação rápida, nesses minutos que eu tenho, sobre um tema: a casa de Maquir. Quem é Maquir? Como é que esse homem entrou na história? Qual foi a utilidade dele na obra de Deus? Primeiro, Saul, o primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, o Espírito Santo saiu dele e se apossou de Davi. Nós conhecemos a história. Quando Saul e Jonatas, seu filho, morrem em uma batalha, Jonatas deixa esse menino com 5 anos de idade. Jonatas era um homem que temia muito a Deus, e quando ele via Deus na vida do seu pai, ele era um daqueles filhos obedientes em tudo. Ele andava como o braço direito de Saul. Mas quando o Espírito saiu de Saul, o Espírito Santo, e entrou na vida de Davi, Jonas era sensível ao Espírito Santo. Então ele viu Deus saindo do pai e se apossando de Davi, e ele sabia que agora Davi era o escolhido de Deus. Por isso, ele se apegou intimamente a Davi, porque ele era sensível e obediente à voz do Espírito Santo. Ele era tão obediente que o Saul teve um outro filho, chamado Mefibosete, e esse filho morreu. Saul teve um terceiro filho, chamado Isbosete, e depois da morte de Saul, o Isbosete reinou em Israel durante 2 anos, sendo da tribo de Benjamim. E agora Saul morre junto com Jonatas. Davi era o escolhido. Então a regra em Israel era: o rei que assume o trono, ele mataria todos os descendentes do rei anterior, para que o seu trono não corresse nenhum risco. E se ele não matasse, os seus servos, na primeira oportunidade, zelando pelo trono e pelo reinado do seu senhor, matavam os inimigos do rei. É assim que acontecia. Aconteceu isso com o próprio filho de Davi, o Absalão. Quando ele quis tomar o trono do seu pai, e formou-se uma caravana, ou 2 equipes, uma guerreando contra a outra. Israel estava em parte com Davi, mas tinha os homens de Absalão. E quando saíram à batalha, Davi deu uma ordem dizendo: não faças nenhum mal ao jovem Absalão. Quando eles encontraram no campo, a Bíblia vai dizer no capítulo 17 de 2 Samuel, que Absalão estava montado em um mulo, e andando ele, a Bíblia não fala a velocidade, mas eu penso pelo fato de que não estava correndo sobre o mulo, ou pelo menos não estava correndo muito, aquela cavalgadura, o mulo. De repente, ele passa por um carvalho e fica preso. O mulo vai embora e ele fica de pendurado. E ali ele fica preso. E aí, chega a notícia: ele está preso. Era para eles pegarem ele e levarem vivo até a presença de Davi, que ele recomendara. Mas os servos de Davi, querendo zelar pelo trono, que era a tradição, chegaram lá e mataram
o filho de Davi, o Absalão, porque ele era inimigo político do rei, ele ameaçava o trono. Então essa questão de brigar pelo trono, seduzir pelo trono, corromper pelo trono, pagar pelo trono e matar pelo trono, ela não é nova, está na Bíblia, é antigo. Então, quando vocês verem alguma coisa, não se assustem, está na palavra de Deus. Por esse motivo, a serva, quando ouve a notícia, morreu Saul e morreu Jonatas, ela pega o filho, que agora é neto de Saul, mas tem o mesmo nome do tio, Mefibosete. O filho tem 5 anos, ela pega o filho e começa a correr, mas nessa corrida, para poder ninguém matar o filho, que seria o possível herdeiro do trono, agora ela deixa o menino cair, e o menino cai e quebra os 2 pés. Não havia ortopedia, não havia primeiros socorros. Então, do jeito que caiu e quebrou, sarou, cresceu. Mas ela pega o menino, mesmo assim, e corre para a casa de um homem, longe de Jerusalém, na terra de Gileade, numa cidade chamada Lodebar. O nome do homem era Maquir. Esse Maquir era um homem rico, era um homem abastado. Lodebar era uma das cidades ricas, porque Gileade era uma terra muito fértil, muito boa, que produzia toda espécie de alimento com abundância. Lá tinha mel, lá tinha queijo, lá tinha perfume, muito grande. Quando foi para Israel chegar às margens do Jordão e atravessarem para o outro lado, diante de Moisés e de Josué, apareceram o Rúben, o Gade e a meia tribo de Manassés. Eles visualizaram a planície e a terra e dizendo: olha, permita que nós fiquemos aqui, de tão boa que é essa terra. Aí eles condicionaram: vocês vão ficar aqui desde que os homens de guerra de 20 anos acima passem e nos ajude a destruir os inimigos e tomar posse da terra. Depois da guerra vocês voltam e habitem aqui. Enquanto isso ficam mulheres e filhos. E assim eles fizeram. Ficaram naquela terra boa, naquela terra fértil. No capítulo de número 17, vai dizer que o Maquir era um homem tão abastado, que Davi fugia com algumas centenas de milhares da presença de Absalão. E quando ele chegou nessa terra, numa cidade chamada Manaim, saiu ao seu encontro um homem chamado Barzilai, um homem chamado Maquir, e tem um terceiro, me passou o nome agora. Esses homens levaram, na presença de Davi, que estava fugindo, levou bacias de prata, levou mel, levou queijo, levou toda espécie de iguarias que vocês podem imaginar, para alimentar um exército que estava acompanhando Davi. Vamos abrir aí, por favor, no capítulo de número 17, de 2 Samuel, e nós vamos encontrar agora o nome desses homens. Sobi, verso 27. E sucedeu que, chegando Davi a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram, olha só o que tinha na mão desses homens, para tratar, para alimentar o exército de Davi. Olha o que eles ofereceram: camas e bacias, e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, farinha de grão torrado, e favos, e lentilhas, também torradas, e mel, manteiga, e ovelhas,
e queijos e vacas, e trouxeram a Davi e o povo que com ele estava, comeram, porque disseram: este povo no deserto está faminto e cansado. Então isso aqui era um Maquir. Não foi por acaso que o Mefibosete foi parar na casa de Maquir. A casa de Maquir, tudo nos informa que ele era também da tribo de Benjamim. Saul era da tribo de Benjamim, Saulo era da tribo de Benjamim, e Maquir era da tribo de Benjamim, que habitava em Lodebar, na região de Gileade, daquém do Jordão. Quem olha o mapa, está em cima, perto do lago de Uda, do lado direito. Então, esse homem foi parar na casa de Maquir. E eu fiquei pensando, a casa de Maquir, o que tinha na casa de Maquir? Primeiro, a casa de Maquir era uma casa que não fazia acepção de pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. A casa de Maquir era uma casa próspera, aonde tinha uma família que adorava o nome santo do Senhor. Quando aquela serva, ou direta ou indiretamente, leva aquele menino de 5 anos, o Maquir tinha tudo para dizer: eu não vou receber esse menino, porque esse menino é coxo dos 2 pés, ele não será um trabalhador braçal, ele não será um sacerdote, ele não será um rei, apesar de ser neto de rei, e ele não será um soldado de guerra. O que esse menino tem para oferecer para mim? Nada, só custo. Na casa de Maquir, não se olhava retorno financeiro. Aleluia! A casa de Maquir não tinha os olhos no bolso das pessoas que procuravam pedindo ajuda. A casa de Maquir olhava a necessidade do menino e consideração com a sua tribo, com a sua família, com a sua parentela. Aleluia! A mesma casa de Maquir, que agora recebe Mefibosete, posteriormente, é uma casa que desprende de tudo que é financeiro para alimentar um exército que acompanhava o rei Davi, porque eles estavam no deserto. E ele poderia dizer: deixa para lá, é bom que eles enfraqueçam mesmo, e Absalão vence tudo, e Absalão assume logo o reino, e a gente vê como é que a economia vai fazer. Mas ele olhou para a necessidade, para a fome, e não foi sozinho. Ele chamou mais alguém e diz: olha, tem muita gente precisando de suprimento, porque eles estão no deserto e estão com fome, e nós temos o deserto, nós temos o alimento, nós temos condições de ajudar. Vamos nos unir aqui em 2 ou 3, e vamos ver o que a gente consegue reunir, e vamos colocar sobre os animais, e vamos levar para a gente alimentar esse povo. Então, na casa de Maquir tinha obra social. Aleluia! A casa de Maquir tinha provisão. A casa de Maquir recebia da terra de Gileade prosperidade e dividia no momento certo com quem precisava. Louvado seja o nome de Jesus. Mefibosete foi tão bem recebido na casa de Maquir, que a Bíblia não informa que ele ficou de casa em casa. A Bíblia não diz que nenhum dos familiares de Maquir maltratou Mefibosete, mas o Mefibosete foi tratado com honra, como gente da família. O Mefibosete, ele cresceu na casa de Maquir. O Mefibosete estudou na casa de Maquir. O Mefibosete se alimentou na casa de Maquir. O Mefibosete se vestiu na casa de Maquir. O Mefibosete se barbeou na casa de Maquir. O Mefibosete tinha prazer em estar na casa de Maquir.
não porque ele estava com medo da morte, não é isso. Ele estava longe do perigo, longe de Jerusalém, e ele encontrou alguém que o recebeu, alguém que foi o anfitrião, aleluia. O que eu quero dizer com isso, é que Mefibosete estava alegre, sem nenhum risco de vida, na casa de Maquir, e não era segredo, não, tinha um homem chamado Ziba, também da tribo de Benjamim, servo de Saul, que estava lá no palácio com Davi, e quando o Senhor tocou no coração de Davi, para se lembrar de Jonatas, então agora ele chama, tem alguém da casa de Saul, que eu possa conversar para mim, fazer beneficência, por amor a Jonatas, meu amigo? Diz, olha, tem um servo de Saul aí, chamado Ziba, aleluia, chama ele. Ziba vem. Por acaso tem algum descendente de Saul? Ele diz, tem um, mas é aleijado dos 2 pés. Ziba era um probleminha, porque ele não perguntou se tinha alguém aleijado, e nem se era soldado, nem se era sacerdote. A pergunta foi, tem alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência, por amor a Jonatas? A gente tem que prestar atenção na pergunta que nos é feita, e responder aquilo que nos foi perguntado. Ninguém perguntou se ele era aleijado. Por que ele falou que ele era aleijado? Porque quem tomava conta das terras que era de Saul, era o Ziba, e ele tinha 15 filhos, e tinha 20 empregados, então ele estava dando uma de senhor, sem ser o senhor. Tem gente que quer ser o senhor, sem ser o senhor. Tem gente que quer mandar, e não faz questão que aquele que tem legitimidade chegue para fazer o negócio, aleluia. Mas lá na casa de Maquir, o moço está tranquilo, e diz-nos a Bíblia, não informa o nome da esposa, mas diz que ele tinha até um filho, chamado Mica, então ele já era um homem, aleluia, ele já era um homem. O Jonatas foi avô, o filho dele chamava Mica. Ele ficou na casa de Maquir, durante todo o tempo, até o tempo de Deus. A casa de Maquir é a igreja santa do Senhor Jesus nos dias atuais, aleluia. Na casa de Maquir não tem acepção de pessoas, na igreja santa do Senhor não tem acepção de pessoas. Na casa de Maquir teve recepção, na igreja santa de Jesus tem recepção para todos, porque o próprio Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Na casa de Maquir teve vestimentas, na igreja viva do Senhor, a pessoa chega e o Senhor tira dele tudo que é ruim, e dá para eles vestes espirituais, faz dele uma nova pessoa, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida, e ele fica dentro da casa de Maquir, até o dia em que lá no céu, o rei diz, manda chamar ele. Hoje ele sai da casa de Maquir, mas não é para um lugar pior, é para um lugar melhor, aleluia. Eu e você fomos chamados, implantados e cuidados na casa de Maquir, mas nós estamos aqui aguardando o dia em que o rei diz, tem alguém lá de Jonatas que eu possa fazer beneficência? E o Espírito Santo dirá, tem sim, está lá em Lodebar, na casa de Maquir, mas ele é bem cuidado, ele está limpo, ele está vestido, ele está calçado, ele está alimentado. Mas o rei diz, manda subir, porque a partir de hoje, ele sai da casa de Maquir, e vai comer todos os dias, na mesa do rei, aleluia, aleluia.
Casa de Maquir é a igreja do Deus vivo. O palácio do rei é a mansão celestial. E nós estamos na casa de Maquir, sendo cuidados pelo Maquir. Mas chega um momento que o rei vai nos chamar para a glória, individual ou coletivamente. Nós vamos sentar na mesa do rei. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero ser fiel ao horário. Aleluia, aleluia. Mas antes de orar, eu quero perguntar: tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus, que está desviado dos caminhos do Senhor e que sente-se fora da casa de Maquir e que hoje quer retornar aos cuidados do Senhor? Tem alguém? Algum visitante, algum desviado? Você está afastada? Quer retornar hoje em nome de Jesus? Venha até aqui à frente. Louvado seja o santo nome de Jesus. A obra é do Espírito Santo. Aleluia. Fique aqui só um minutinho. Tem mais alguém? Mais uma pessoa reconciliando com o Senhor. A casa de Maquir tem cuidado. A casa de Maquir tem provisão. Tem mais alguém que hoje tem alguém te conduzindo para a casa de Maquir, dizendo: vai ficar aqui, vai comer, vai beber, vai vestir, vai calçar, até o dia que o rei chamar para a glória. Aleluia, aleluia. Tem mais alguém? A oportunidade é sua. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem mais alguém? Até o final do culto você pode nos procurar e nós vamos orar por você. E a casa de Maquir, enquanto não acontece o chamado do rei para o arrebatamento, ela está de portas abertas esperando Mefibosete, aleijado dos pés, aleijado das mãos, aleijado espiritualmente, porque esse sou eu e você, mas ele chama, cuida, e nós vamos sentar na mesa do rei. Aleluia, aleluia. Vocês vão repetir comigo assim as seguintes palavras, vocês duas que estão. Como é que é o nome da irmã, por favor? Valéria. E o seu? Hã? A irmã Valéria e a irmã Irani estão voltando para a casa de Maquir. Repitam assim comigo, por favor, antes da igreja orar. Repitam mesmo, falando com a boca, que é para o inferno ouvir. Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi a Tua palavra, e eu estou me reconciliando com o Senhor. Perdoa os meus pecados. Escreve novamente o meu nome no livro da vida. E me ajuda a permanecer na Tua casa todos os dias de vida que o Senhor me der. Amém. Estenda suas mãos para cá, porque tem festa lá no céu. Querido Senhor, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a irmã Valéria, a irmã Irani, que toma uma decisão, Senhor, de voltar para a casa de Maquir, participar, Senhor, de tudo que tem para oferecer na casa de Maquir, esperando o glorioso dia, Senhor, do chamado definitivo para sentar na mesa do rei. Senhor da glória, encha elas com Teu Santo Espírito, traga provisão na vida delas, desejo de orar, desejo de jejuar, desejo de ler a Tua palavra, para que elas sejam, Senhor, instrumentos para a glória do Teu santo nome. É assim que nós oramos, agradecendo e louvando a Ti pela vida da irmã Irani, pela vida da irmã Valéria e pela vida da Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Abençoe, pastor Alberci. Os irmãos podeis assentar. Festa no céu, né? Glória a Deus. Irmãos, agradecer os convidados aqui presentes, participaram desse culto de celebração, adoração a Deus, palavra abençoada, né? Me faz recordar aqui o relógio da gratidão. Davi usou, né, dessa beneficência para, como Mefibosete representa o nosso Deus, é o relógio da gratidão. Uma das coisas que nós precisamos ter na nossa vida, gratidão com Deus, pelo poder do Evangelho e a palavra. Deus abençoe, pastor Alberci, todos os convidados que fizeram presente. Deus abençoe, pastor Hélio, juntamente com a esposa Carmelita, né?
Deus abençoe o irmão Josafá, juntamente com a filha ali, eu creio que é filha, é sua filha? Filha, né? Com a esposa, Deus abençoe. Os irmãos amados que já fazem parte conosco aqui, tem muito trabalho, vamos nos comunicando, vamos pegar o contato aí do pessoal aqui, as atividades, nós temos aí no Zap, né, os avisos da sede. Por gentileza, Eliabe, cadê a esposa sua, Wallace? Esqueça o nome dela. A Camila, pegar o contato deles aí, colocar eles no nosso grupo aqui, integração, intercessão, o que eles achar que pertencer aí, for viável a eles serem informados aí das atividades da igreja. Terça-feira continua o ensino da palavra de Deus. Quinta da Vitória, pastor Joel está aqui, né? Estaremos aqui. Sexta-feira, oração. Pela quarta da manhã nós temos oração também. O pastor José Machado, irmão Nildo, está aqui toda quarta-feira, das 8 às 9 horas. Sábado nós temos a reunião ministerial, no sábado que vem. E domingo que vem, o grande culto, né? Celebração a Deus novamente, escola bíblica dominical. Quem é que está perdendo? Quem não vem na escola dominical? Quem perde? Quem não vem, né? Sim. Amém por isso. Então vamos orar, irmãos. Coloca já sobre os seus pés essa bênção que Deus está nos concedendo. Os irmãos estão vindo aqui para a sede, agregando com nós aqui, vidas reconciliando com Deus e estar aqui na sede. Senhor Jesus, pedimos que esse casal, ó Deus amado, já está nas tuas mãos, nós sabemos. Que possa ser oportunizados a eles, ó Deus amado, a congregar, ó Deus amado, estar na igreja, ó Deus amado, para te louvar, para aprender da tua palavra, para anunciar o seu evangelho, ó Deus amado, para fazer parte dessa grande comissão do ID, de anunciar o evangelho, ó Deus amado, e receber as bênçãos que vêm do céu na vida de cada um. Pedimos ali, ó Deus amado, nos umbrais da porta, ó Deus amado, do lar deles, ó Deus amado, guarde a entrada e a saída, a planta dos pés, aonde colocar será guardado ao entrar, ao sair, e que eles possam, ó Deus amado, estar firmes na tua casa. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vem congregar conosco aqui, até a eternidade, até o arrebatamento da igreja. Amém? Até o rei chamar. Estamos aqui, casa de Maquir, né? A pregação. Então, faça parte aí. Pastor Valteir, tem algum aviso para fazer?